Vamos falar agora de vírus, sobre isso aí, então, nosso assunto, vírus. O vírus, por exemplo, ele tem um material proteico, que é uma coroa que protege o seu material genético, que é chamado de capsídio, tá? Como se fosse a casca. Pega uma laranja como exemplo, aquela parte verde da laranja que está protegendo, tá? Que vai proteger aquela partinha branca e o caldo. Então, é chamado capsídio. Ele possui ou não ser revestido por envelope lipídico. O coronavírus ele tem esse envelope lipídico. Lipídico é gordura. Por isso que o sabão e o álcool, tá, mata esse vírus, porque destrói esse envelope lipídico derivado das membranas celulares. Possui um único tipo de ácido nucleico. O vírus ele é formado de DNA ou RNA, ele não tem os dois, tá? DNA ou RNA. O coronavírus, por exemplo, é RNA, seu material genético. Existem vírus com DNA de fita dupla, simples, RNA de fita dupla ou simples. São parasitas intracelulares obrigatórios, tá? Obrigatório porque na vida livre ao ambiente ele não sobrevive tem vírus que sobrevive algumas horas, outros a dias. Esse que está atacando o mundo, o coronavírus, tem noticiário que ele sobrevive. Depende da superfície que ele se encontra, se está na sombra ou no sol, até 6, 4, 3 dias. Multiplica-se dentro de células vivas. Então ele tem que infectar alguém, lá dentro ele vai multiplicar, usando a maquinaria de síntese das células. Não possui metabolismo, tá? Ele não tem metabolismo, ele precisa então do outro ser vivo. Toda a energia que utiliza provém da célula hospedeira. Então, olha aqui, características gerais. Aqui você vê o tamanho do vírus, tanto que ele é pequenininho. Aqui é uma gota de sangue, é hemácia, tá? Aqui é uma bactéria, o tamanho de uma bactéria. Olha o vírus. Esse bem pequenininho aqui é um vírus. Olha outro menor ainda, outro tipo de vírus. O que causa o coronavírus é nesse formato aqui, ó, a coroa nele aqui, ó, no capsídio dele aqui, ó. Esse aqui, ó, que parece uma aranha, é o vírus que ataca as bactérias, chamados bacteriófagos, outro tipo de vírus, tá? Então, para vocês notar, aqui é vírus, 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 vírus e vírus. Tanto que eles são menores que uma bactéria, e a bactéria já não é vista a olho nu, tá? Então, vírus é um ser visível a olho nu. Os vírus são organismos vivos? Bom, alguns cientistas dizem que sim, outros não. Por que que eles não são, para alguns, não são considerados seres vivos? Por fato de não possuir células, não ter seu metabolismo próprio. Ele vai morrer no ambiente externo, ele precisa de infectar alguém. A vida pode ser definida como um complexo de processos resultantes da ação de proteínas codificadas por ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos das células vivas estão em constante atividade. Dessa maneira, os vírus não são considerados organismos vivos, porque são inertes, ou seja, não tem fora das células hospedeiras, eles morrem, tá? Não tem esse metabolismo. No entanto, quando penetra em uma célula hospedeira, o ácido nucleico viral, que é o DNA ou o RNA, torna-se ativo e funcional. Aí ele que vai comandar a célula. Ele invadiu a célula não vai mais produzir o que ela vinha produzindo para a função do corpo. O vírus vai dominar ela e vai fazer ela replicar mais vírus. Sob este ponto de vista, os vírus estão vivos quando proliferam dentro da célula hospedeira infectada. Considerando ou não os vírus como organismos vivos, varia de autor para autor na literatura científica. Então, para alguns sim, para outros não. Estruturas dos vírus. Olhem aqui. Então, tem várias estruturas. Formato do seu corpo, tá? O vírus que está atacando o mundo inteiro com essa pandemia aí, o coronavírus, ele tem esse aspecto aqui, ó, aqui dentro, aqui, ó o RNA aqui dentro dele. E o envelope aqui, ó.
Aí, quando a gente lava bem as mãos, que esse envelope, esse capsídeo dele aqui, ó, essa coroa aqui, é formado de lipídio. Lipídio é gordura. Aí, quando a gente lava bem as mãos, usa sabão ou um álcool adequado, um álcool com valor de 70 graus, né, 70, poder de ação dele de 70, ele vai destruir esse capsídeo aqui, ó. Destruindo esse capsídeo aqui, ele vai inativar o RNA. Aí o vírus morre, tá? Então, esses são os formatos de vírus. Esse aqui é o bacteriófago, tá? Um vírus que ataca somente as bactérias. Então, tem vírus de planta, de animais, de bactérias, de seres humanos. Podemos classificar os vírus em dois grandes grupos. Os grupos dos vírus envelopados, que são esses aqui, tá? E os não envelopados, que são esses, não tem envelope. Tá, certo? Vamos lá. Olha aqui, o vírus. Então, o vírus pode atacar tanto como os protozoários, pode atacar fungos, pode atacar bactérias, pode atacar as células dos vegetais e a célula dos animais. Então, o vírus é um ser que pode atacar todo o reino, tá? Tanto animal como vegetal, como os protistas, como os protozoários, como os fungos. Lembre bem que não é o mesmo vírus que vai atacar a planta. Existem, então, vários tipos de vírus, tá? E vírus são seres, para alguns cientistas, que podem ocorrer mutações no seu corpo. Então, a reprodução viral. Os vírus só se reproduzem no interior de células hospedeiras. Os vírus necessitam da vida metabólica da célula para replicar-se. Tá? Esse aqui é um vírus de bactéria, tá? Um bacteriófago. Esse ciclo eu não vou comentar com vocês. Ele é um ciclo mais difícil, tá? Não é aqui para vocês aqui, ainda não está nessa fase aqui, mas só vou mostrar aqui bem rapidinho esse slide. Isso é tudo que está acontecendo dentro da célula. O vírus do HIV, né? Ele é um retrovírus que ele tem DNA e RNA. Por isso que até hoje não consegue fazer um medicamento para ele, porque ele faz a mutação genética. Bom, e aqui nós temos aqui as principais viroses humanas. Nós temos a AIDS, né? Que é uma virose humana, que esse AIDS é uma sigla inglesa, que é Síndrome da Imunodeficiência Humana. É o nome da doença. E o vírus é o HIV, vírus da imunodeficiência humana. Forma de transmissão é por líquidos corporais infectados, como sangue, esperma, secreções vaginais, leite materno, tá? O vírus pode atravessar a placenta e infectar o feto. Sintomas para essa doença: febre, calafrios, dores musculares, tá? Tratamento não tem cura ainda. Profilaxia, o que eu devo fazer para evitar pegar esse vírus? Nós temos a profilaxia com educação sexual, uso de preservativo nas relações sexuais, controle dos bancos de sangue, e assim todo mundo já tem um conhecimento sobre essa doenças, né? Essa doença, então, o papel dela é enfraquecer nossas defesas para as doenças oportunistas, como a tuberculose e outros tipos de doença, penetrar com mais facilidade e levar a pessoa à morte. Tá? Esses dados aqui. Outra doença que nós temos a dengue. A dengue também é uma doença viral, tá? O agente etiológico é o vírus da dengue. Forma de transmissão através da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, tá? Quando nós voltarmos em nossas aulas presenciais, nós vamos fazer
uma aula prática aqui sobre um sistema que eu vou capturar as larvas dessa fêmea aqui, do mosquito, tá? O tratamento só tem que remediar os sintomas com aspirina, alguma coisa para tirar a dor, baixar a febre, tá? E a profilaxia, o que eu devo fazer para não pegar isso aqui? Ainda não tem cura da doença, então eu tenho que combater o vetor, né, que é o mosquito, que leva a essa doença nossa. Tá aí uma pessoa com sintomas de dengue, o mosquito vai lá, pica a pessoa, tá? Nós temos febre alta, dores nos olhos, dor de cabeça, mancha avermelhada, falta de apetite, tá? Então, temos várias doenças. Catapora é uma outra doença. Depois nós vamos fazer uma pesquisa sobre essas doenças. Por enquanto, para essa primeira aula, vamos parar aqui.